Olá, graça e paz a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o meu, o seu, o nosso canal de teologia aberta. Aqui você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de acionar o sininho, dar o seu like, compartilhar todo o nosso conteúdo, porque aqui você cresce, você desenvolve de graça, sem nenhum conteúdo comercial, apenas para propagar o reino de Deus. E hoje o nosso tema é muito bacana, o nosso tema é muito especial, é polêmico. Nós gostamos de tratar de polêmica aqui. Antes de mais nada, eu quero dar uma dica para você. Atabandaberivrit. Que é isso, professor? Você fala hebraico? Não quer aprender hebraico de verdade, sem sair de casa? O melhor preço do Brasil, de forma comprovada, vai na descrição desse vídeo. Lá tem um link do Itseed que vai direcionar você para a página onde você vai ter todas as informações de como estudar hebraico sem sair de casa. Em apenas 6 meses, ser alfabetizado em hebraico. É isso mesmo. Trabalhar a questão gramatical, morfologia, sintaxe, ler e escrever, ser alfabetizado em hebraico e trabalhar um hebraico instrumental. Quer começar agora? Então vai lá no link, clica, vai direto para a página do Itseed e você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. É isso mesmo. No tema de hoje, um tema muito polêmico mesmo, e eu tenho certeza que você deve estar se perguntando que tema é esse que nós vamos trabalhar. Esse tema é um tema bacana, um tema bem complexo, sobre Deus descansou no 7º dia. Deus descansou no 7º dia? Como é isso? Será que essa ideia do descansar dá legalidade para algumas doutrinas ou religiões guardarem o sábado? Será que era isso mesmo, ou que é isso mesmo que Deus fez ali em Bereshit Time, em Gênesis 2:2? Vamos conferir? Vamos conferir, porque eu tenho certeza que você vai pegar essa. Pessoal, é o seguinte. Primeiro, nós precisamos verificar que quase todas as traduções, eu vou trabalhar com vocês aqui, eu tenho tanto a NVI traduz a expressão que é um verbo em hebraico, então eu vou trabalhar essa questão desse verbo com vocês. A NVI traduz Gênesis capítulo 2, versículo 2 por e descansou, e nesse dia descansou. Nós também temos pelo menos mais 4 ou 5 versões que eu analisei. A King James atualizada também traz e descansou de todo o trabalho que houvera realizado. A João Ferreira de Almeida atualizada também diz descansou nesse dia que trabalhou. A NTLH, nova versão da linguagem de hoje, também traduz assim, e várias outras traduções vertem o verbo hebraico para descansou e descansou. Mas será que é isso mesmo que o texto de origem diz? Bom, vamos analisar o texto hebraico, tá certo? E com esta análise do texto hebraico de Bereshit Time, Gênesis 2:2, nós vamos ter a certeza de como trabalhar essa questão. Primeiro, eu tenho que tomar cuidado, porque no hebraico, quando eu vou trabalhar o texto hebraico, eu tenho algumas expressões. E nessa ideia da tradução, eu já quero dar uma dica para você que é teólogo, para você que é estudante, para você que está pensando questões doutrinárias, que você precisa tomar muito cuidado com essa questão, porque isso pode comprometer a ideia doutrinária, tá certo? A ideia da teologia como um todo. A questão não é traduzir um termo, a questão não é só a morfologia, nós temos que nos preocupar com a sintaxe, com a semântica. Aquilo vai atingir de uma forma ou de outra o meu conceito geral no que diz respeito à
logia. Então, se eu falar que Deus descansou, isso afeta na natureza de Deus e não só no texto. É por isso que eu preciso analisar o texto de forma mais cautelosa, mais coerente e mais coesa. Vamos trabalhar o texto hebraico. O texto hebraico, ele vai dizer o seguinte: essa expressão que é justamente um verbo no texto, tá? No texto, esse verbo, ele aparece unido com uma conjunção, tá certo? A conjunção vav aqui. Então eu tenho vaishebot, vaishebot. Essa expressão e foi traduzido. Na verdade, aí tem um erro muito grande que todas as traduções cometem, que é ao traduzirem essa expressão, eles dizem o seguinte: nesse dia descansou, a King James. A João Ferreira de Almeida diz, descansou nesse dia. A NVI diz, e nesse dia, aí ela trabalha, a única que trabalha o e, que é a conjunção vav, tá certo? Vaishebot, que aí traduz a expressão errada, descansou. As outras traduções acabam ocultando a conjunção e ela faz diferença no texto também. Esse verbo, vaishebot, esse verbo, ele vem do verbo shavat. Esse verbo no hebraico, na maioria dos verbos em hebraico, ele ocorre no tronco kal, tá certo? Eu tenho 7 troncos verbais em hebraico. Esse tronco kal, no grego, seria o aoristo. No português, seria o tempo passado. Traz a ideia de algo que já foi concluído, algo que já foi realizado. Então, o tronco kal ocorre cerca de 63% de todos os casos, o tronco em hebraico, porque ele vai trazer a ideia de algo que já foi realizado. O menino correu, o menino andou, o menino sonhou, o menino caiu. Já traz a situação pronta, ela já aconteceu. Então, no grego seria o aoristo e no português seria o tempo passado. O grande problema é que quando eu vou trabalhar essa expressão no hebraico eu não tenho apenas essa ideia de descansar. Por que eu não tenho apenas essa ideia do descansar? Quando eu vou fazer uma extensão, quando eu vou trabalhar a extensividade dessa palavra, quando eu analiso, por exemplo, não apenas o aramaico, o hebraico, mas o árabe. No árabe eu tenho uma expressão chamada musterion. Essa ideia do musterion dá a ideia de corte. Então, dá a ideia de cessar. Não traz uma ideia ampla de descansar. Ele não traz uma ideia ampla de alguém que estava cansado. Ele traz uma ideia de corte. Musterion, em árabe, traz uma ideia de conclusão. Traz uma ideia de cessar. Ele para, ele conclui a sua obra. Então, nesse contexto, é como se ele tivesse desistido de tudo, porque ele já terminou aquilo que ele propôs a criar. E isso fica claro nos textos anteriores. Então, quando você trabalha essa questão, você pode perceber que fica diferente o texto. Eu posso citar outros textos que trazem essa ideia. Gênesis capítulo 8, versículo 22, e de dia e de noite não cessará, e não cessarão. Ou seja, ele traz essa ideia do cessar, mesmo que tenha um advérbio de negação, o lo, em hebraico, em português, não tem problema nenhum. A ideia, o verbo, não é descansar, é cessar. Ele também traz a ideia de parar. Êxodo 5:5 trabalha a questão de parar, deixar de realizar algo. Nós temos também Êxodo 23:12, tá certo? De cessar. Nós temos Êxodo 31:17. Nós temos também... vamos analisar aqui. Tal.
Levítico 26:6. E uma expressão que é interessante dentro do judaísmo é a ideia observar. Na verdade, o contexto aqui não é de descansar, é de observar. Quando as pessoas gostam de estudar a cultura judaica, mas elas... estudar a cultura judaica com quem não é judeu e com quem não tem um conhecimento interno do judaísmo é a mesma coisa que nada. Existem muitos problemas. Primeira coisa, a galera quer fazer apologética e fica fazendo apologética com quem, fulano falou, ciclano falou, sem analisar de fato um material físico da heresia analisada ou proposta ou da seita. Então, quando você trabalha essa questão da cultura judaica, ninguém fala assim, ele é um judeu que guarda o sábado, ele é um judeu que é ortodoxo, que é ortodoxo, ele é um judeu liberal. Na verdade, não é essa expressão que é utilizada, tá? Então, a ideia do judaísmo reformista, tá certo? O judaísmo reformista que tem rabina, inclusive. Antes de você continuar esse vídeo, antes de você continuar assistindo, não esqueça de dar o seu likezinho, curtir e falar pra galera seguir o nosso canal, porque aqui é vídeo toda semana, fazendo com que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Galera, é o seguinte, bom, o que nós podemos fazer? Então nós podemos fazer o seguinte, esse verbo, na verdade, ele dá a ideia de corte, de cessar, e não a ideia do descansar. Por quê? Porque quando a teologia cristã, chamada de teologia sistemática, defende que Deus ele possui alguns atributos ou aceidade, você vai falar de atributos incomunicáveis. Esses atributos é só a divindade que possui. O Pai, o Logos e o Espírito Santo. Ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só os três possuem essa ideia da divindade, tá certo? Então, quando eu falo de onisciência, onipresença, onipotência, eu estou falando de alguém que é Deus. A ideia Deus engloba todo esse contexto. E se eu falo que Deus descansou, automaticamente Deus se cansa. Se Deus se cansa, significa que ele não é todo-poderoso. A expressão em grego nós utilizamos pantocrator e em hebraico El Shaddai ou El Shaddad, que é um Deus todo-poderoso, né? Pan em grego todos, tokrator, todo-poderoso. Vem daquela ideia do trator, aquela ideia de força. Então, Deus é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, como ele vai descansar? Eu escolheria traduzir ferindo a gramática, ferindo a morfologia, ferindo a sintaxe, e fazendo isso como todas as traduções fizeram, que eu citei, além de ocultarem o vav, trabalhando a questão do e, a conjunção e cessou, e observou. Eu chamaria um judeu de observante. O que é isso? Ele é judeu, mas ele é observante? Porque hoje o judaísmo tem mais a ver com a etnia do que com a religião. Então, se você falar que é judeu ou não, quem é do judaísmo vai perguntar para você, você é observante? O que é isso? Você observa os mandamentos? Você observa as leis do Senhor, a Torá? Você observa o Tanakh? Você segue os preceitos do Eterno? É essa a ideia de um judeu observante. Quando ele olha, quando ele analisa. E Deus fez isso. Ele observou, ele cessou tudo aquilo que ele houvera concluído nesse processo de criação. Tá bom? Então é essa questão. Deus não descansou porque ele é todo poderoso, ele não se cansa, não tosqueneja o guarda de Israel. Se você quer estudar teologia de verdade, então acesse www.itsid.com.br. Curta esse vídeo, compartilha, porque os seus amigos precisam saber que aqui nesse canal de Teologia Aberta eu cresço com vocês e vocês crescem comigo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.